Ok, boa noite a todos. Nesse evento de hoje a gente vai falar um pouco sobre a carreira sólida da medicina de família. Está aqui com os 3 conteudistas da PrEP, doutora Lidiane Caldeira, doutor Júlio César e doutor Luiz Felipe. Tá? A gente vai conversar, eles vão se apresentar, mas a primeira pergunta a gente vai direcionar para a doutora Lidiane, depois todos vão se apresentar e responder as perguntas relacionadas ao tema. E aí, Lidiane, por que você escolheu ser especialista em medicina de família, em medicina de família e comunidade? Boa noite, pessoal. Então, é muito bom estar aqui e para falar um pouquinho da minha experiência como médica de família, então desde o início da minha formação, e a medicina de família e comunidade foi uma escolha realmente. Desde a faculdade eu não sabia muito bem o que não era esse nome, né, que eu tinha em mente quando eu pensava na carreira, mas era alguma coisa muito próxima do que é a medicina de família e comunidade que eu fui descobrir depois. Então já tenho 20 anos de formada. Na minha época, né, no início, lá na minha formatura, a medicina de família e comunidade ela não era tão difundida como ela é hoje, né? A gente não tinha tantas pessoas querendo fazer medicina de família e as residências eram pouquíssimas no Brasil. Inclusive aqui em Belo Horizonte, onde eu vivo, onde eu moro, né, a gente tinha uma residência bem experimental no Hospital de Lomberens e a gente nem sabia muito bem o que era medicina de família e comunidade, mas eu tinha uma coisa comigo na faculdade. Me incomodava muito a fragmentação do indivíduo. Da forma como a faculdade ela era hospitalocêntrica e voltada para as especialidades focais, e a gente percebia ali durante a faculdade um indivíduo muito fragmentado. Então, durante ali os meus internatos, né, se um paciente que foi, por exemplo, num cardiologista, ele tinha uma outra queixa que não fosse cardiológica, essa queixa ela era completamente deixada de lado. E vamos focar aqui no que é cardiológico. E aquilo me incomodava muito. Então, quando eu me formei, eu decidi que eu queria fugir um pouco daquilo. Eu queria ser médica. Eu queria experimentar a medicina de uma forma muito mais integral. E a gente não falava ainda, assim, engraçado isso, né, Júlio? A gente não falava ainda de integralidade naquela época. Verdade. Não tinha essa atenção voltada assim, para a atenção primária. Mas eu queria vivenciar aquilo. Então, eu fui passar um ano no interior, não fiz residência de nada, eu quis ir sozinha para o interior, um interior bem pequenininho, era uma cidade de 11 mil habitantes, com 9 mil habitantes na zona rural. E para vivenciar a medicina, eu era a única médica da cidade. Melhor médica. A melhor médica da cidade, com certeza. A melhor e única. Aclamação, olha. E foi um momento em que eu experimentei realmente a medicina de forma completa. Então, eu atendia todas as pessoas, independente da idade, independente do sexo, independente da condição social, independente de qualquer outra situação. Eu era o único recurso daquela população em relação à medicina, à saúde, né? Então, foi ali que eu comecei a vivenciar um pouquinho a medicina de família. Quando eu fiquei um ano lá, vim para Belo Horizonte para poder fazer uma residência. Eu pensei na residência de clínica, mas chegando aqui em Belo Horizonte eu ouvi falar da medicina de família e aí casou muito bem com aquilo que eu tinha vivenciado no interior e aí eu decidi, é isso que eu quero. Não tem um caso para contar para a gente, não, Lidiane? Um paciente. Tem dois casos. Tem que ser curto, hein? Tem 2 casos. Não, um só. Escolhe um só, porque. Tá bom, vamos um só. Vamos lá, um casinho curto. Um casinho curto. Então, um dia, né, eu estava na minha casa, às 4 horas da manhã, bateram no portão e eu, assustada, né, morava no interior e sozinha, então estava muito assustada. Mas fui ver, o interior é muito tranquilo, não tem violência, fui lá ver o que estava acontecendo. Um senhor, muito debilitado, estava na minha porta pedindo atendimento. E eu perguntei para ele, né, por que ele não tinha ido diretamente para o posto de saúde, porque daí a 3 horas eu estaria lá. E aí ele falou comigo, doutor, eu andei 4 horas até aqui.
e eu não consigo mais esperar, eu não posso esperar no posto de saúde, por isso que eu vim aqui na sua porta. Eu botei ele para dentro, ali na varanda, e esse senhor estava com uma pneumonia muito grave. E foi, assim, extremamente importante para mim aquele atendimento, para eu entender qual que era o meu papel ali, o que eu estava fazendo ali. Não tinha hora, não tinha idade, não tinha motivo, eu estava ali para servir aquelas pessoas de alguma forma. E aí atendi aquele senhor, a gente, né, liguei para o secretário de saúde naquela hora, já que eu acordei, ele também tinha que acordar. E aí acionamos uma ambulância, estabilizamos ele na unidade, encaminhamos e aquele senhor ficou bem. E 15 dias depois eu ganhei um frango como um pagamento daquele dia. E foi muito incrível essa história. E essa história, para mim, foi muito marcante. Vamos perguntar agora ao Dr. Júlio César Rocha Nunes por que ele escolheu a especialidade. Boa noite, bom demais a gente estar aqui todos juntos para poder trocar as histórias, né, nesse ambiente aqui bem descontraído, né, e ainda mais do lado desses amigos aqui. É bom demais, isso daqui realmente é um momento assim, de privilégio, estar perto aqui desse pessoal, né? E vai sair muita coisa ainda. Agora, doutor Hércules, é interessante, né, dessa pergunta, o porquê da medicina de família, e eu, escutando a história da doutora Lidiane, falei assim, gente, como que é parecido? Parece que assim, o caminho, os neurônios já buscavam ali alguma coisa para poder escolher essa especialidade. Eu lembro que na faculdade, era gostoso a gente aprender a fisiologia, aprender ali a questão da anatomia, mas quando estava ali na frente do paciente, ele começava a contar as histórias, e cada história, né, que você ficava assim, gente, como é que essa pessoa conseguiu passar por isso? Olha só que vivência. Aquilo dali, sim, para mim, na faculdade estava sendo um verdadeiro aprendizado. Eu ficava ali assim, absurdo, né, muito animado com cada história que ia chegando, e eu queria realmente aquele ambiente. Só que, o que acontece? Quando você ia fazer a disciplina de cardiologia, né, doutora Lidiane, ficava só aquela parte, o professor tentava ir ali limitando. Não, vamos começar a história daqui do coração. Se o paciente tem um problema cardíaco, vamos falar do coração. Né, no pneumo, não, questão do pulmão aqui, vamos avaliar. E eu falei assim, não, mas eu quero escutar essas outras coisas. A tristeza não é aqui, né? Exatamente. Até que chegou um momento que foi bem interessante, que era na pediatria. Então, na pediatria eu comecei a ter ali, gestar algo assim, de que eu conseguia realmente ouvir, né, e ter esse raciocínio. Eu lembro uma vez que eu atendi uma criança, gente, que ela estava bem desnutrida. Aí eu fiz os cálculos que tanto que a gente ia ter que repor tal, e passar a farinha enriquecida que na época a gente tinha para poder prescrever lá para os pacientes, tudo, e fiz bonitinho, né? Tinha estudado tal, beleza, cheguei lá para a professora, aqui ó, eu fiz os cálculos, é isso, e ela me chamou a atenção e falou o seguinte, você vai passar essa quantidade para aí? Isso, eu calculei, certinho, é isso aqui. Mas você perguntou, né, para a mãe desse menino se ela tem mais filhos? Eu falei assim, olha, não, mas o que tem a ver? Estou olhando aqui. Olha, uma mãe que tem um filho que está com um quadro de desnutrição, outros filhos também estão com desnutrição. E quando ela pegar essa farinha enriquecida, ela não vai dar só para esse filho. Uma mãe, ela vai cuidar de todos os filhos. Então, se você limita ao paciente que você está atendendo, então o resultado não vai ser tão bacana, porque essa mãe ela vai começar a dividir. Eu falei assim, gente, olha só que visão ampla, nossa, é isso que eu quero. Mas mesmo assim eu ainda sentia um certo limite, porque ali era criança. Eu falei assim, não, acho que eu vou fazer pediatria mesmo. Mas eu quero as histórias, eu gosto de ouvir a história da vovozinha contando tudo, nem me envolver com aquela história. E a pediatria era limitada também. Eu falei assim, o que eu faço? Eu vi os colegas ali, último ano, já escolhendo a residência, o pessoal ali se preparando para a residência. Eu falei assim, gente, eu não vou tentar porque eu nem sei o que eu vou fazer. Então não adianta muito. Aí estava começando o PSF, não tal de PSF, que o pessoal falava assim, não, lá é um negócio que você vê de tudo.
Vai para lá, porque aí você vai escolher qual especialidade que você quer, porque você vai atender tudo que aparecer você vai atender. Aí você escolhe depois. Você fala assim, opa, bacana, é uma ideia boa. Aí eu também, doutora Lidiane, eu fui lá pro interiorzão também, era o melhor médico lá de todos, né? O melhor lá, bambambam, né? O único. Também tinha essas histórias, né? Também tinha essas histórias, né? O pessoal Grande, batia, melhor de todos. Né? O pessoal se batendo ali na janela, né? Sabia ali, doutor, tô passando mal. E tinha todas as histórias, fizemos parto, fizemos um trabalho muito bacana ali com a cidade, com a comunidade, um envolvimento muito grande. E eu falei assim, gente, isso aqui é fantástico, né? Que agora sim, realmente eu estou vivenciando. E eu fiquei ali matutando, mas tá me faltando agora, eu já decidi, eu quero é isso, né? Eu vou ficar aqui, gostei disso, mas me falta ferramenta para poder lidar, porque vira e mexe, tinha uma questão que eu não conseguia lidar, principalmente questão ali de saúde mental, né? Mais no ponto que a pessoa via que estava em sofrimento, eu não sabia lidar com aquilo dali. A gente não aprende muito aquilo ali na faculdade, não. A gente aprende, tá, beleza, a parte da fisiologia, tratamento, qual remédio, qual exame vai pedir, mas o escutar a gente não aprende. Então tinha determinadas coisas que eu percebia que ao falar de um jeito, o paciente entendia, às vezes, de outra maneira. E eu tentei ali fechar e trabalhar essa questão de comunicação. Mas eu queria mais e eu fiquei em dúvida, pô, que especialidade que eu vou fazer para poder agregar para mim, para eu poder voltar e fazer esse trabalho daqui bacana. O que eu faço? Eu faço clínica, tudo estava na dúvida, olhava cada uma das características da especialidade, será que eu faço psiquiatria? O que eu faço? Aí um dia, numa capacitação, então, quem é aí da APS, né, sabe que tem muitas capacitações, e numa das capacitações, num coffee break, a gente conversando, como é que era, tudo, eu falei lá com o médico que estava do lado, falei assim, rapaz, eu gosto mais disso. Eu quero aqui uma especialidade que me dê instrumento para eu poder voltar e fazer isso daqui. Porque eu sinto que eu não estou dando ali o potencial, tudo que eu poderia estar oferecendo para a pessoa. Aí ele falou assim, ué, por que você não faz medicina de família? Hã? Ele disse, o que é isso? De onde você tirou isso? Não, tem uma especialidade que chama medicina de família. Nossa, eu nunca ouvi falar. Inclusive vai ter um congresso daqui a 2 meses. Congresso. Então aqui em Belo Horizonte teve um congresso. Disse, não, vamos ver qual que é essa da medicina de família. Aí fui. E quando eu fui, assim, as salas, cada uma assim, uma coisa mais maravilhosa, no sentido de lidar com o paciente, no sentido de tanto ver a questão do raciocínio clínico, mas principalmente as habilidades ali para poder resolver os problemas que não são aqueles problemas que estão nos livros. E de sentar e de discutir, de ver recurso. Aí sim eu falei, me descobri. É medicina de família. Fantástico, né? E sou muito grato. As histórias são parecidas, né? Demais. Vamos ver, doutor Luiz Felipe, por que ele decidiu ser especialista em medicina de família e comunidade? Legal, vamos lá então. Quando eu cheguei ao final da minha faculdade, eu tinha algumas certezas. Uma de que eu gostava muito de consultório, né? Gostava muito de consultório e queria ter uma consulta boa, sabe? Organizada. A gente vê, por vezes, colegas de especialidades focais tendo, às vezes, consultas... Aquela pessoa no hospital é uma maravilha, mas na consulta, alguma dificuldade na técnica da consulta. Então, eu buscava uma consulta boa. Então, eu queria ser especialista em consultório, né? E, além disso, eu encontrei na medicina de família algo que, para mim, era muito, muito caro, que era não abandonar nenhum sistema, né? Eu não queria abandonar por inteiro a cardiologia, nem abandonar a endocrinologia, nem abandonar as doenças reumatológicas, nem abandonar nenhuma delas, né? Eu queria continuar, né, atendendo todas elas. E aí, então, no finalzinho ali da minha faculdade, eu vi a disciplina de medicina de família no nosso currículo, e era uma área que propunha ser bastante, do ponto de vista
de conhecimento, né, bem baseado em evidência. Além disso, propunha-se ser 95% ali da formação dentro do consultório, então me deixando onde eu gostaria de ficar. Eu realmente não gostava tanto do hospital, mas gostava muito do consultório. E com esse discurso, né, aqui a residência que eu fiz realmente bem focada na questão de ser especialista em 10% das doenças, que geram 85% a 90% das demandas. Então, foi basicamente isso. Além disso tudo, é uma experiência muito boa, né, como os colegas aí disseram, de sentar, ouvir o paciente, né, do ponto de vista também da espiritualidade, né, assim, eu sou cristão e sempre fiz medicina pensando em servir a Deus, e nessa parte também, dentro do consultório, o contato que a gente tem, que o médico de família tem com o paciente, ele é diferente, né, ele propicia muito mais envolvimento, né, o próprio método clínico centrado na pessoa aí, que o Dr. Júlio vai ministrar, né, a gente sabe que a gente conhece a pessoa por trás da doença, né, então, por vezes, a gente faz esse tipo de abordagem, né, o que é muito legal. Ok. Aproveitando já a fala do Dr. Luiz Felipe, né, ele é preceptor de residência lá em Anápolis, Goiânia. A gente sempre recebe essas perguntas em relação a qual que é a diferença entre título de medicina de família e residência em medicina de família. O Dr. Júlio também é preceptor da residência. Sim. Vamos ver o que o Dr. Luiz Felipe tem para falar para a gente em relação a qual é a diferença entre ter título e ter a residência em medicina de família e comunidade. Qual que é a visão que ele tem? Depois a gente vai escutar o Dr. Júlio também, que é preceptor de residência. Ok. Bom, basicamente são 2 caminhos, né, que você pode ter para chegar no título de especialista, ou seja, para poder dizer, eu sou especialista em medicina de família, sou especialista nas doenças mais prevalentes, sou especialista nos atributos da atenção primária à saúde, né? Então, o primeiro caminho, né, que o doutor citou, por exemplo, a residência médica, é uma pós-graduação, lato sensu, com base na prática, né? Então, é o que diferencia ela das outras pós-graduações lato sensu, que é a residência médica. Então, tem uma carga horária bem alta, de dedicação exclusiva, onde, ao final de 2 anos, o médico recebe, por parte do Ministério, né, da Educação, a sua titulação. Enquanto que, se ele fizer 4 anos de atuação, ou através, por exemplo, do Programa Médico pelo Brasil, e no final fizer ali a prova do título, né, num caminho um pouco mais longo, né, de 4 anos de dedicação, e mostrando ali que ele abrangeu ali o conhecimento, né, da medicina de família durante esse tempo, ele prova isso, né, na prova de título, que os alunos aí vão se preparar e conseguindo, né, mostrar ali que contém os conteúdos, vai ter o título da mesma forma, né? Então, com relação aos concursos, a eventuais provas que pontuem para quem tem o título, para a universidade, né, obviamente entrar com o título é muito, muito importante. Então, o título ele abre muitas portas, né? Como se fosse mais uma certificação que te coloca como apto, né, e como especialista dentro de uma área da medicina. Então, é claro que não importa o caminho, se você chegar lá, você vai ter sua diferenciação no mercado de trabalho. E aí, doutor Júlio, o que você tem a nos dizer em relação? Qual que é a diferença entre ter título e ter residência em medicina de família? Pois é. A pessoa que tem os dois, né, conseguiu fazer a prova, tudo de título, ela detém sim um conhecimento que é muito importante, ela tem toda a trajetória dele. Talvez um momento ali a se definir é o antes. Como é que foi a preparação de cada um? Porque se eu me preparo através da residência, então você tem a figura do preceptor. Então o preceptor ele te mostra ali, né, qual que é o caminho que você vai passar. Então você aprende ali de uma maneira exponencial, de verdade. Quando eu terminei a residência, eu falei assim, olhei para trás, uau, como eu aprendi. E foi muito rápido.
Agora, eu fiquei 2 anos antes ali nessa história de tentar descobrir o que eu faria, tudo. E você vai, estuda uma coisa, estuda outra, você não sabe muito bem. Mas acaba que no final das contas você vai aprendendo sim. Discute ali com um amigo que está fazendo a residência em outro caminho, vai pelo caminho das pedras mesmo, é mais demorado, muitas vezes a gente dá de cara ali, pá, e é feio, né, e passa vergonha, que a gente vai tentar aplicar alguma coisa, alguma técnica e é só lendo ali que você está fazendo. Né? Se a gente fosse fazer um paralelo, é o seguinte, eu quero me especializar em ginecologia e eu vou ler o livro e vou fazer tudo ali, vou fazer um parto, vou fazer tudo baseado no livro. É muito mais difícil. Em medicina de família, que a gente entra muito na parte da comunicação, do ouvido, saber o que é a agenda do paciente, qual que é a nossa agenda. Então, essas questões ali, a gente não aprende assim, né, só de ler, tu tem que aplicar e aplicar muito. Mas se eu conseguir passar por esse ponto aí, e trabalhei durante muitos anos e fui estudando e de repente, e aí é bacana a preparação para quem vai fazer a prova de título, porque aí na preparação eles pegam exatamente aqueles pontos que são importantes, que são inerentes ali para o médico de família. Então acaba que chega num caminho que é bem parecido, né? Foi caminhos diferentes, foram dificuldades diferentes, mas aí quando você tem um título, seja pela residência ou seja porque fez a prova, tudo e você estudou, né? E aqui mesmo a gente vai falar sobre muita coisa bacana aí sobre a especialidade, aí no final você chega e realmente é bem parecido, é bem similar e cada vez mais, e a gente revendo ali aquilo de tempo em tempo, é interessante fazer aí as reciclagens, aí a gente vai sempre crescendo, aí é bacana, aí depois de um certo tempo eu costumo ver ali outros colegas, né, que fizeram a prova de título, né, e outros que fizeram a residência, depois de um certo tempo a diferença, né, praticamente inexiste. Então, são caminhos diferentes, mas o objetivo ali que a gente chegou, né, é bem similar. Eu queria dar um depoimento assim rápido em relação a isso, porque eu me identifico muito com os colegas da PrEP, né, que vão fazer a prova de título, porque eu escolhi esse caminho da prova de título. Esse caminho árduo das pedras, de ir sozinha, sem a figura do preceptor, foi o caminho que eu escolhi. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte e que eu ouvi falar da medicina de família, era tudo tão novo para mim, era tudo tão recente na medicina de família aqui, né? Mas você descobriu que você podia fazer a prova de título? Não, na verdade eu não descobri. Não sabia. Tinha uma especialização em saúde da família na UFMG, que foi a escola em que eu me formei, e eu falei, vou conhecer um pouquinho mais sobre isso. Eu já tinha entrado na prefeitura de Belo Horizonte, eles disponibilizavam as horas para fazer o curso. Eu falei, vou fazer, e se eu escolher isso mesmo, eu vou partir para a residência. E quando eu terminei esse período da especialização, já tinham se passado 2 anos e meio, e faltava 6 meses para eu poder completar os 4 anos. Eu já tinha ficado 1 ano no interior. E aí me contaram, lá no próprio curso de especialização, que eu poderia fazer uma prova de título ao invés de fazer 2 anos de residência. E o que acontece? A gente tem vidas diferentes. Eu já estava completamente inserida dentro do trabalho, daquele mercado de trabalho, eu tinha uma família, eu já estava pensando já em ampliar a família, ter filhos. Ir para a residência era completamente inviável para mim financeiramente, completamente inviável em relação a um encaixe ali na minha vida. E a prova de título era uma solução espetacular para mim. Nesses 2, 3 anos, né, que eu vivenciei a prática mesmo da medicina de família ali, junto com a especialização, eles foram me ensinando, assim, sozinha, né, as ferramentas da medicina de família e comunidade. E aí eu fiz uma verdadeira imersão mesmo, dentro daqueles 6 meses, para a prova de título, dentro das ferramentas, porque eu sabia que eu precisava estar bem afiada naquelas ferramentas, e aí foi realmente, assim, onde eu percebi que era o que eu queria fazer mesmo. Fiz a prova de título, passei, e a partir dali eu fui aprofundando nas ferramentas, e eu me sinto assim, que foi um caminho muito bom para mim. Foi um caminho que se encaixou dentro da minha vida. E como o Luiz falou, são 2 caminhos, como o Júlio falou, são 2 caminhos, e são 2 caminhos que no final das contas, como o Júlio falou, no final das contas, a diferença é pequena para quem
para quem busca o conhecimento sozinho, né? Apesar de ser muito duro, porque você não tem ali a presença do preceptor, não tem nem um facilitador para o seu conhecimento. Então, é um caminho das pedras, mas vale muito a pena. E é bacana, né? Porque a pessoa ela vai estudando aí para a prova de título e acaba que se aplica, né? Então, que bacana isso daqui. Não, deixa eu ver se isso funciona mesmo. E está estudando para a prova e você aplica ali com o seu paciente, né, doutora Lidiane? Então, é fantástico. Total. Então, até o se preparar para a prova de título é enriquecedor. Até isso faz parte do processo. É muito legal. A gente também recebe uma pergunta muito simples, né? O que muda na vida do profissional ter um título de especialista em medicina de família e comunidade? Vou deixar o doutor Luiz Felipe falar um pouco sobre isso, né? O que muda do ponto de vista profissional, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de aceitação em relação aos pares? Qual que é a visão que o doutor Luiz Felipe tem em relação a esse tema? Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa, né, pensando em consultório, né, eu aqui em Anápolis, né, em Goiás, onde eu moro, eu tenho uma empresa de medicina de família, onde a gente faz atendimentos domiciliares. Olha, qual que é a empresa? Já pode fazer propaganda também. Pode fazer? Opa! Opa! Seu médico. Seu médico. A ideia nossa, né, assim, atender em consultório e em domicílio, a gente trabalha com assinaturas, né, onde o pessoal tem um acompanhamento ao longo do prazo de um tempo. Você está dizendo que a pessoa que tem o título, né, pode se virar um empresário. Sim, pode virar um empresário dentro do ramo da medicina de família, que é um ramo, né, que cá entre nós pouco explorado e de ampla aceitação. É muito difícil um médico de família que atende com qualidade chegar no final da consulta e o paciente não falar, nossa, que interessante esse negócio, né? Você vai acompanhar a minha pressão alta, vai acompanhar meu hipotireoidismo, vai tratar meu transtorno misto ansioso depressivo e ainda a minha dor no ombro. Né? Eles acham isso incrível. E então esse seria um ponto, né? O segundo, ter a confiança, né, de que, eu sou especialista nas doenças mais prevalentes, então eu posso afirmar isso, posso fazer esse atendimento com qualidade. Terceiro ponto, né? Em termos de concursos, provas, né, até mesmo para entrar em determinados planos de saúde, em determinadas empresas de saúde, né, a questão do título é indispensável, né, para você entrar como especialista. Sem título, você não entra no mercado de saúde suplementar. Exato. Tem uma remuneração diferenciada, né, nas cooperativas, né, nos planos. Um outro ponto, né, onde isso faz muita diferença é na universidade. Né? O relatório Flexner, que foi o relatório que modificou a visão sobre o ensino médico, o que o Flexner dizia era o seguinte: as faculdades não têm que chamar um oftalmo para ensinar sobre o olho vermelho, tem que chamar um especialista geral, né? Então, que é justamente onde entra, né, o cara que fez medicina de família, fez medicina interna, né, ou clínica médica aqui no Brasil, e cirurgia geral. Então, esses são os três que devem ocupar as cadeiras, né, na maior parte das cadeiras dentro da educação superior. E o MEC tem feito essa pressão. As entidades de acreditação das faculdades têm feito essa pressão. Então, quando você tem o título, a faculdade realmente está de portas abertas para que você entre, e a aceitação, né, do médico de família é muito, muito grande. Quase todas as faculdades, por exemplo, a daqui de Anápolis, né, de onde eu estou, se qualquer médico chegar aqui, médico de família, e se dispor, vai ter, né? Só não tem mais médicos de família na nossa instituição, porque não tem mais médico de família aqui na região. É um bichinho raro, né? Médico de família é um bichinho raro. O passivo é muito grande, né? Nós temos uma necessidade, uma demanda muito grande por médico de família e uma pequena quantidade de médicos para preencher essas vagas, né? Então eu vejo essas vantagens, né? No campo dos planos de saúde, no campo do seu próprio consultório, de provas, né, e da parte da educação superior. Eu vejo que o título é indispensável nesse cenário. E agora, recentemente, né, no programa Médicos pelo Brasil. Então, o Ministério da Saúde abriu 21.500 vagas, né, para o programa Médicos pelo Brasil.
O titulado ele pode ser tutor, ele pode chegar a receber 31.400 de carteira assinada, e o bolsista ele fica 2 anos, faz um curso, depois pode fazer a prova de título nesses 2 anos, e ele vai seguir também uma carreira, né, uma carreira federal na ADAPS, que é a agência que foi criada para comportar essas pessoas que fizeram a prova, né? Então abre também esse mercado. Né? CLT, né? CLT, férias, 13º, fundo de garantia, auxílio alimentação, vale transporte, pode ter licença maternidade, paternidade, pode ter atestado médico. Teve um momento aí que a gente tinha contratos administrativos tão precários, pelo menos aqui em Belo Horizonte, sim, você não podia sim. ter atestado médico. Aqui em Anápolis, meu amigo, aqui paga-se a diária para a estratégia da saúde da família. A diária. Se você, dependendo do mês, as técnicas de enfermagem recebem metade de um salário mínimo. Por conta de feriados, por conta de atestados, elas podem, às vezes, nem atingir o salário mínimo. Pensa isso. E levando em consideração isso também, em relação à carreira do servidor concursado, né? Nós temos aqui 2 servidores, o Dr. Júlio e o Dr. Lidiane, né? Parece que existem algumas vantagens, né? De você apresentar a titulação lá para o plano de cargos, carreiras e salários. É verdade, doutor Júlio? Exatamente. Primeira coisa assim, que já chama de cara é realmente a questão, gente, é salarial. Porque aí dentro, né, do local onde eu estou inserido, então o fato de ter o título, você consegue ter aí um plus, já consegue ter uma quantidade a mais de remuneração. Então eu tenho colegas que entraram no mesmo concurso, né, e ganham menos do que eu. Tá certo? E a gente faz a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, mas eu tenho a prova. Aí, né, eu fiz o concurso também, do título, tudo, levei para lá e, né, eu fiz a residência. Na verdade, eu fiz os dois, fiz a prova e fiz a residência. E eu tenho lá e consegui, cresci por conta disso. Então, ganho mais. Fora, o segundo ponto, uma vez que você tem a titulação, as pessoas começam a te chamar, precisamos que você venha aqui para poder fazer um protocolo, ajudar no protocolo, precisamos que você venha aqui ajudar a gente a fazer isso, fazer aquilo. Você podia então fazer um curso, né, que vai ter lá em São Paulo, a gente vai pagar estadia, a gente vai pagar tudo para você poder ir para lá, para poder fazer um curso de preceptor, para você depois ajudar os colegas aqui. Nós vamos fazer uma capacitação interna, nós vamos pagar a mais, que era o PrEP, o PEP. O PEP, desculpa, exatamente, que era o PEP. Não, você tem um título? Tenho. Então você vai, né, o PEP era o Programa de Educação Permanente, que era para ajudar ali os colegas a discutir os problemas mais comuns na APS. Então eu ganhava a mais para poder ensinar os outros colegas o que eu sabia de medicina de família. Então, olha só, até isso. Então, abre oportunidade demais. Ele passa a imprimir uma autoridade, reconhecimento de autoridade imediato. Exatamente. Então, talvez para o paciente, não. O paciente não sabe disso. Mas o seu colega te vê de forma diferente, o seu gestor te vê de forma diferente. Ele te valoriza de forma diferente pela titulação. Só complementando o que o Júlio está falando, cabe dizer que aqui em Brasília, o concurso que tem aqui, que inclusive abriu recentemente, é só para titulados. Olha só. Veja bem. Então, não é qualquer um que pode chegar aí, não. Um bom valor, viu? Um bom valor. E só para titulados. Então, assim, existem alguns concursos, algumas cidades, né, a gente vive recebendo ali os editais, algumas que já exigem a titulação, né? Exigem que seja um médico de família especialista. Exato, então não dá para perder tempo, né? Porque aí de repente tem concurso, se eu tivesse feito a prova naquela época, né? Agora perdi a oportunidade, não consigo fazer esse concurso, é um concurso bom, e às vezes a pessoa fica ali num vínculo precário. Olha que interessante. Então, realmente uma outra questão é a busca hoje da universidade pelo serviço público em parceria, porque o currículo mudou. Então, desde o primeiro período, o aluno está inserido na atenção primária. Obrigatoriamente. Hoje eu tenho uma turma de primeiro período comigo. E a universidade, ela busca... você tem que ser titulado para estar lá dentro, né? Na verdade, não...
ela busca por um profissional que tem o título. E o próprio gestor te indica quando você tem o título. Então, eu sou profissional de carreira... Qual que você tem? Não, eu tenho aqui. Exato, eu sou profissional de carreira pública já há 19 anos, quase 20 anos. Não parece, né, doutor Júlio? Nossa senhora, eu não estou acreditando, gente. Eu sou dinossauro da medicina de família e comunidade. Não estou acreditando. E assim, nem tanto, né, doutor? E vivencio desde o período do título, que é isso que o Júlio falou. É a gestão me procurando, querendo que a gente... Fiz o PEP também, supervisão do Mais Médicos. As portas, elas se abrem de uma forma que o colega que não é titulado, às vezes até se sente um pouco enciumado nesse sentido. Então você isso, tem não dá para perder tempo. Você começa a escolher também. Exatamente. É difícil, às vezes tem hora que você tem que realmente, não, isso aqui não dá. Hoje eu já estou nesse nível, se as faculdades procurando, porque tanta gente procurando, não, olha, isso daqui realmente não dá. Hoje você já começa a escolher. Não, isso aqui não. Olha, isso é interessante. Isso eu quero. Antes de começar aqui, a gente conversando, né? Eu já estou querendo trocar uma estratégia por outra, porque... não tem título. Gente, vocês têm que fazer o título e vir para cá. Já estou trocando estratégia. Residência já pelo internato, porque há uma procura gigantesca para quem tem o título. E outra coisa é a seguinte, passa a ter uma obrigatoriedade, né? Então, por exemplo, igual você citou, a universidade procura, para ser supervisor e acompanhar acadêmico, procura uma pessoa que tenha uma titulação, né? Sim. Então, no nosso caso, inclusive, da PrEP, eu nunca imaginei que a gente ia fazer uma procura de um médico de família que tivesse especialidade, que tivesse uma competência em relação ao manejo clínico do eletrocardiograma na atenção básica. Eu nunca imaginei que eu ia anunciar, apareceram vários cardiologistas, né, que a gente até incorporou, mas eu nunca imaginei que eu ia anunciar e não, né, procurar um cardiologista, assim, procurar um médico. Falar, não, só serve para mim o médico de família que tem essa experiência em manejo. Então, você começa a inverter a lógica da coisa, né? Eu fiquei assim, gente, será que eu tô... É exatamente isso. Eu procurei um médico de família e só podia ser um médico de família para trabalhar nesse curso. Mas a Lidiane fez uma conta também, num encontro que nós fizemos aí, quanto que ela ia receber percentualmente em relação aos acréscimos na titulação, no mestrado, né? Então, existe toda uma forma de calcular isso, né? No salário do concursado, não é isso? Dá uma diferença, muitas vezes, quando você vai se aperfeiçoando nos níveis por escolaridade, por exemplo, hoje na Prefeitura de Belo Horizonte, dá diferença até de 30%. Então, é grande a diferença, né? E você, na verdade, com o título, você consegue alcançar os outros níveis. Você vai conseguindo alcançar outros níveis. Por exemplo, para o mestrado agora, que eu estou, né, já estou aguardando a minha resposta, eu só poderia concorrer ao mestrado se eu fosse titulada. Então, uma coisa vai puxando outra, né? E aí você chega naquele momento, né, que o doutor Júlio fala, né, que você começa a escolher, fala, não, isso aqui já não dá mais, eu prefiro isso. Exatamente. E você começa a escolher aquilo que você gosta. É verdade. Né? Não é necessariamente pelo valor financeiro, né, mas pelo valor que te dá mais prazer, né, Exato. em relação a isso. Né? Não é isso, doutor Luiz? Como é que está para você aí essa oportunidade de trabalho? O que abre as portas aí na sua região? Aqui nós temos uma faculdade muito interessada, muito forte, tanto para educação superior quanto para residência médica. Abriu as portas também para o meu mestrado, igual a doutora Lidiane estava dizendo aí, né? Eu iniciei meu mestrado também. E essa parte nossa do empreendedorismo, né? Assim, a gente está realmente buscando médicos de família. A gente fechamos algumas assinaturas com algumas empresas, um número maior. A gente precisa de médicos em dedicação exclusiva, pagando bem, e ainda assim estamos tendo dificuldade de encontrar, né, médicos de família especialistas aqui na região e que consigam atingir, né, o nosso nível de exigência e tudo mais. Então, assim, a gente vai vendo que as oportunidades são muitas, né? Os ventos estão mudando. Um mercado quente, talvez que
poucos aí na medicina, né? Hoje em dia nós estamos vendo mercados saturados, né? Vários especialistas focais sem oportunidade, trabalhando em plantões de generalistas, sem muita visão do que possa vir no futuro, um consultório sempre com muitos filtros, né? Só vou atender parte cardiovascular, né? O médico de família, quando ele entra numa clínica movimentada, nossa, a agenda mais fácil de lotar é a nossa, né? Não tem restrição, é criança, é adulto, é idoso, e o título é algo que realmente te dá uma autoridade, uma segurança e um respeito entre interpares, que é algo assim muito bacana. Doutor Luiz, essa parte é interessante, né? Quando você está na clínica, e aí tem outros especialistas, que muitas vezes a pessoa vai e procura a secretária lá, eu quero marcar uma consulta com o ortopedista que eu tô com a dor nas costas. Ela olha, não tem assim tão cedo, porque o ortopedista só está aqui de tanto tempo, nós não vamos conseguir, mas tem um médico de família aqui, ele olha isso daqui para você, né, o paciente chega assim meio ressabiado, aí ele chega no consultório e fala assim, não sei por que eles me mandaram para cá, né? Mas eu sei que era com ortopedista e tal. Aí você começa sem jeito. Ele chega sem jeito. Sei que eu tô Será fazendo esse- aqui, Será essa né? especialidade? Aí você olha ali a questão da dor, né? Avalia bem, né? E às vezes fala, nossa, ninguém nunca me avaliou desse jeito. Aí começa a ver pressão, começa a ver outras questões e rever os sistemas. E a pessoa fala assim, uau, então você olhou as minhas costas, olhou isso daqui, reviu a medicação, viu a pressão, né? E o paciente, isso aqui eu tô para levar para minha ginecologista. Não, dá aí, olha isso aqui, nossa, mas isso você olha também? Aí a pessoa fala, não, então agora eu só quero você. Na próxima ela traz o menino. Exatamente, é verdade. Né? A minha agenda hoje realmente está bem para frente, está para mais de um mês, assim, para o pessoal poder conseguir, né? Porque começou assim, né? Das indicações dos outros colegas, da própria secretária, né? Porque ela fica ali, coitada, né? Ela está numa posição ali muito vulnerável, né? Tá o cliente ali, eu quero... E quando você vê, você que já tá lá na frente não consegue, né, mais colocar e os encaixes, tudo. Então, ajuda demais. Realmente ajuda demais. E nesses locais aí você tem que ter o título, né? Eles não colocam qualquer pessoa que acabou de formar, tudo. Não, tem que ter o título realmente em medicina de família. É muito bacana. Exatamente. Bom, para finalizar, né, já temos mais de 1 hora de bate-papo aqui. Não é isso? Nossa, já nem tem. vi. A gente vai perguntar, doutora Lidiane, por que o nosso colega precisa fazer o título? O que vai acontecer com a vida dele quando ele tiver o título na mão, doutora Lidiane? Então, diante de todos esses motivos que nós conversamos aqui, de todas essas experiências que nós trouxemos aqui, não ter o título é deixar dinheiro na mesa, para começar, oportunidades na mesa e deixar uma autoridade na mesa. Então, ter o título ele abre inúmeras portas financeiras, oportunidades de crescimento de carreira e conhecimento também, autoridade, conhecimento. Quando você tem o título, você também se coloca nessa posição de eu sou o especialista. Eu preciso conhecer isso. E esse é um caminho que é inevitável. Aconteceu comigo, no sentido de, não, agora eu tenho esse título, eu preciso honrar isso aqui, eu preciso conhecer essas ferramentas melhor, aplicar isso melhor. Então, por todos esses motivos, não dá para ficar mais como generalista. Se você preenche os requisitos para fazer uma prova que acontece 48 meses, né? Que acontece a cada 6 meses, por que não? Por que não fazer? E se preparar para isso, né? Porque não é uma prova fácil. A gente sabe que é uma prova difícil. Nas primeiras, né? Eu não sei como está agora. Não sei se o senhor pode falar isso, doutor Hércules, se sabe como está. Mas as primeiras provas era 17% só das pessoas que faziam que passavam. Exatamente. Era uma prova muito difícil. A gente comparava com a AB, né? Quando eu fui fazer, é igual a AB isso aqui. Para passar, então, Mas ela está aí, a oportunidade está aí a cada 6 meses. E
E para a carreira do médico hoje, eu não vejo, para o tanto de oportunidades e para o mercado gigantesco aberto no Brasil, com o incentivo que o governo federal tem dado para qualificar, para crescer a atenção primária, qualificar a atenção primária, não tem por que não fazer. Mas aí, doutor Luiz Filipe, por que o colega vai ter que fazer essa prova? Diga para nós. Talvez eu seja, dentre vocês todos, talvez não, certamente, o mais novo, pelo menos de formação. Pouco tempo de carreira. E Quanto o que tempo, eu vejo né? é o seguinte, minha formatura foi em 2018, então eu tenho 4 anos de formado, né? É um 2 bebê, anos. né, doutor? Um bebê. Hã? Um bebê. Um bebê. Um bebê. Então, e eu vejo, por exemplo, aqui no estado de Goiás, quando eu entrei na faculdade, tinham 3 faculdades no estado de Goiás. Hoje são 13 ou 14. 13 ou 14. Nossa. E não só aumentou o número de faculdades, como aumentou o número de alunos por turma. Então, por exemplo, minha própria faculdade tinha 50 alunos por semestre. Agora são 100. Só dobrando. Só dobrando. E isso aí tem um impacto que é perceptível aqui na cidade. Até mesmo nessa desvalorização profissional que a gente conversou sobre alguns locais de trabalho onde se desvaloriza. Então, assim, hoje em dia, ser especialista não é uma opção. Não, É mais, né? É outorgado, É uma necessidade. uma força, coercitivado que seja, porque senão, meu amigo, você vai ser engolido por toda essa galera que está sendo formada. Então, assim, a gente precisa. Eu acho que seria o principal ponto que eu ia colocar aqui, sabe? Eu vejo que vocês já falaram, eu choveria no molhado aqui se eu ficasse falando da relevância do título, mas uma coisa que eu acho que a gente precisa tocar nessa noite aqui é nesse sentido de que realmente a precarização, o incentivo, né, para abertura de cursos e cursos e cursos e cursos que não acaba, né, entra governo, sai governo, abre curso, e a gente sabe que o mercado já não era tão amistoso. Então, o fato de fazer o título, que tem mostrado, pelo menos para mim, é que as portas se abrem mesmo, né? Tanto que eu estou aqui com 4 anos dando aula no Prep Saúde, mas, obviamente, né, sempre tive um interesse pela docência, espero que não tenha sido... Não creio que o Hércules foi um aventureiro, porque realmente eu acredito na qualidade das aulas que eu faço e também do trabalho. Então, assim, eu creio que a titulação também envolveu isso, né? O fato de eu ser especialista me deixou muito mais ávido, como a Lidiane disse, como o Júlio disse também, a buscar mais e fazer valer esse título que a gente tem, se capacitando, estudando cada vez mais e fazendo aulas de nível de especialista mesmo. Então, vamos deixar para o doutor Júlio aí finalizar, né, doutor Júlio? Nós falamos um pouco em relação à saúde suplementar. Sim. Você que trabalha numa cooperativa médica, né? O que trouxe para você ter o título? O que significa ter o título? E se precisa realmente de uma titulação para você entrar para a saúde suplementar? Primeiro, que só chega lá realmente que tem um título. Então, essa é, né, uma exigência. Então, nem se a pessoa, né, eu tenho vontade, não tem que ter, tá certo? E é muito interessante porque uma vez que você tem, aí começa toda essa movimentação e dos colegas, porque aí de repente você tem ali um cardiologista que sabe que aquele paciente ele precisa ser acompanhado por alguém, né? Porque ele vai olhar ali a parte cardiológica, mas tem outras coisas, né? Então, ao invés dele ficar, isso aqui que você acompanha nisso, então se você está dentro da suplementar, então é interessante ter o título e
ter esse convívio com os outros colegas, porque aí começa a ter as trocas, né? Então você manda para o cardiologista, que é de sua confiança, para resolver as causas mais complexas, e ele te manda também. Para coordenar o cuidado. Exatamente, para poder coordenar o cuidado. Então isso passa a ser fantástico. Então você divulgar que tem, né? Porque também não adianta, assim, hoje é muito bonito o título, né? É muito bonito, não? Só de já ter aquilo dali, você receber ali aquele certificado, né, dourado, não é lindão, vocês vão ver, né? Ao receber, vocês vão ver, é muito lindo, é emocionante. Mas não basta ali, realmente a gente vai divulgar, ó, eu sou tal, e começar a conversar e as pessoas, ó, como é que é isso? Aí começa, aí é no boca a boca, quando você vê, você já está ali envolto de pessoas e de indicações, então é importantíssimo. E, gente, de último, sabe aquela questão assim, de arrepender de não ter feito uma coisa? Porque você não vai perder, né? De tudo vai estar lá, tudo aquela coisa e tal. Só não pode ser amador, né? Achar simplesmente que com a experiência da prática diária você vai conseguir passar nessa prova. Eu acho tem que ter preparação. Preparação. Eles vão em cima exatamente, e isso eu acho interessante, né? Das competências, né? Das competências. Ele consegue. Então a prova ela consegue realmente ir ali em cima do que só o médico de família consegue pensar e ter aquele raciocínio. Então se eu estudo ali o mesmo tema, né, que cairia ali de um tema que está dentro da endocrinologia, mas se eu estudo num livro de endócrino, se eu estudo ali com uma equipe que direciona para a prova de título de especialista em medicina de família, é totalmente diferente. Então realmente tem que fazer e tenha, porque uma hora, se a pessoa fez e está lá, né, mesmo que no primeiro momento não vai adiantar, mas eu não estou querendo fazer isso, deixa lá, deixa seu título ali. Quando você menos esperar, aparece um concurso, aparece alguma coisa que está exigindo aqui, até a aeronáutica, gente, já está pedindo há um certo tempo, né, pessoas que tenham título em medicina de família. A aeronáutica, quem iria imaginar? Então, é fantástico. Tem a aeronáutica aqui em Anápolis abriu vagas para médico de família ano passado e nesse ano. Pois é, Júlio, mas a cooperativa que você trabalha, vamos falar um pouco sobre os benefícios financeiros diretos e indiretos. O que tem lá? Você tem um plano de saúde, você tem uma previdência privada. Como é que funciona? Além do rendimento que você tem, do trabalho que você faz lá, no atendimento que você faz lá. Quais são os ganhos indiretos? A grande vantagem que eu vejo de estar numa cooperativa é porque os custos eles são ali divididos entre os colegas cooperados. Então, se a gente fosse montar do zero, né, um consultório, tudo, ou você já tem uma veia empreendedora muito grande, como o Luiz. Como o Luiz, mas eu particularmente não tenho. Então meu pai era servidor público, então ele veio todo aquele só, não, você tem que ser seguro, tudo, então não tem nada daquilo dali. Então ele já me preparou para ser servidor público o resto da vida. Então, e você quer também ir para outros caminhos. E ali já ajuda, então já tem toda uma cultura, uma filosofia ali que vai te ajudar. Então só de estar ali com o título dentro desse ambiente da cooperativa ajuda demais por conta da filosofia, a maneira, as capacitações que tem lá dentro. Então é muito fantástico, é direto, porque como ele quer tratar bem o cliente, então eles fazem questão de estar te capacitando dentro. Então é muito importante esse conhecimento que a gente ganha de tempo em tempo. É importante essa questão aí do seguro, do desconto que você tem para você e familiares do plano de saúde, da questão dos mimos que eles fazem para a gente, por exemplo. Voucher de aniversário. Voucher de aniversário em restaurante top. Né? Eles pagam CRM, hoje em dia a gente sabe que não está barato, né? Paga sindicato, paga associação médica. Tem a questão da aposentadoria. Previdência privada. Né? O seguro mesmo, né? Se acontecer, né? Alguma coisa, né? A sua família está garantida. E quando você sai da cooperativa, você ainda recebe troco lá, né? Não, chegou tal, vou me aposentar, você tira ali uma bolada. Então, realmente é muito bom. Eu só vejo ali vantagens. Só vantagens. E vantagens também. Vi vantagens. Não é? Já está querendo trabalhar no seu suplementar. Olha.
Então, só finalizando agora, né? Então, qual que vai ser a dica de cada um que vocês vão passar para os nossos alunos em relação ao título? Fazer a prova é fácil, é difícil, doutora Lidiane? O que você pensa, imagina? Desde que eu comecei, qual que é o conselho? Desde que eu comecei a fazer conteúdos com a PrEP, eu entendi que fazer prova é diferente de estudar para a sua prática diária. Tem um professor chato lá, doutor X, que fala assim, olha, a referência bibliográfica... Acaba comigo. Olha o tempo. E tem aquela coisa de você falar das atualidades, né? A prova não cai em atualidades. Não. É focar nas referências, é focar nas últimas provas, entender como é a cabeça da sociedade, né, que está formulando aquela prova, para que caminhos ela vai seguir mesmo ali nos temas. Não adianta ficar estudando doenças para fazer a prova de medicina, de titulação de medicina de família e comunidade. Ela é uma prova que tem as ferramentas da medicina de família e comunidade. Se você não tem essa praticidade das ferramentas, você precisa de alguém que te guie para poder te conduza na prova, para poder associar essas ferramentas às doenças que são cobradas. Não é só a prática. É diferente da sua prática, é baseada em evidência, ela está muito dentro da referência. Então, não vale a atualidade, não vale o artigo tal, vale a referência. Então, a dica maior é essa, é focar no estilo de prova, na referência de prova. E a PrEP faz justamente isso. É o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho, separa exatamente as referências, a gente só fala em relação a essas referências, a gente tem uma dificuldade grande de fazer com que o aluno perceba isso, né? Porque o aluno sempre pergunta, mas a literatura, o consenso, olha, não tem nada a ver, só se o consenso estiver dentro da referência, né? E outra coisa, né, doutor Luiz Felipe, a gente faz depois que a prova, que os alunos fazem a prova, a gente faz uma revisão da prova, recurso, você já trabalhou com essa parte de recurso, você percebeu que a coisa está muito voltada para a referência bibliográfica, não é isso? Não adianta você fazer um recurso se não está baseado na referência. Nem examina. E uma coisa que eu acho que é importante dizer é o seguinte, é muito mais difícil o aluno aí sozinho conseguir fazer essa identificação, conhecer os membros, né, da sociedade, entender para onde a prova vai se conduzir, fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aí já, né, semestralmente, a PrEP Saúde vem fazendo ano após ano, de ver quais são os temas que têm caído mais, vamos falar de saudômetro, o que tem caído, vamos falar de problemas respiratórios, o que tem caído, problemas de vias urinárias, o que tem caído. Se o aluno for fazer isso, né, montar esse cronograma de uma forma realmente bem embasada, ele já vai gastar bom tempo da sua preparação. Exato. E vamos combinar, médico não tem tempo. Exatamente. Médico não tem tempo para nada, gente. Não tem tempo para se exercitar. Então, buscar isso mastigado, né? Nossa, isso não tem preço. Então, eu gostaria de agradecer aos nossos colegas, né? Dr. Júlio César Rocha Nunes, doutora Lidiane Caldeira, doutor Luiz Felipe Oris Jacomossi, é isso mesmo? E oriento a todos, né, para estar conosco aí durante esses próximos meses de preparação. Creio que fazendo o curso, se dedicando bem, a aprovação é consequência. Pronto, aí doutor Luiz falou tudo, né? Finalizou para nós o nosso encontro, né? Aí, pronto. Só reforçando, Luiz, a filosofia da empresa é exatamente isso. A gente não quer simplesmente fazer sucesso no mercado. A gente quer entregar para o nosso aluno um resultado. Exatamente. Então a gente orienta, faz isso, faça aquilo, faça mentoria, procure seu currículo, vai valer ponto, 20. A gente quer ver o resultado final, né, desse nosso colega. A gente passou por isso, eu passei pela primeira prova, foi uma angústia total, eu não sabia onde. Eu acho que ficou isso gravado na minha memória. Falei, olha, nós vamos ter que montar um curso para que as pessoas tenham mais facilidade. A gente sabe, igual o doutor Júlio colocou, o médico não tem tempo. Não tem tempo. Então a gente traz tudo mastigado, tudo já
pautado, Ruminado. tudo ruminado. Vocês vão achar assim interessante. O perfil de cada professor acrescenta, né, uma didática diferente. O doutor Júlio tem uma didática, o doutor Lidiane, o doutor Luiz, Doutor elas se Hércules é completam. exigente. Eu fico lá, né? Olha a referência bibliográfica. Porque coça a língua, né, Júlio? Fala, vamos falar só um pouco de atualizações. Olha, não, atualizações. Eu já começo falando, não, atualizações não cabem. Aí a pessoa dá. Sempre o aluno quer, fala, não, mas eu preciso saber e tal. Fala, não é agora, não é o momento, né? Impressionante como a gente tem um feedback dos alunos em relação a cada um dos professores, né? São características diferentes, mas são características que eu falo complementares. Não tem um melhor, não tem um menos, um mais. Essas são características. O doutor Luiz tem características completamente didáticas. Não sei se ele percebe, ele é extremamente didático. Ele quer que o aluno siga um raciocínio até pedagógico para chegar no final ele adquirir um conhecimento. Então, cada um dos nossos conteudistas tem uma referência, tem um conteúdo, tem uma forma de apresentar. E aqui, a nossa empresa, né, tem o papel de facilitar que você caia num outro mercado, num outro patamar, numa especialidade médica, mas não simplesmente ter o título. Que o aluno volta e fala, olha, eu quero fazer o curso de novo, porque eu preciso, eu aprendi muita coisa, eu achava que eu sabia muito com a prática diária, eu aprendi demais, eu quero fazer o curso de novo. Hashtag atualizações PrEP. PrEP, vai acontecer. Então a gente é chamado para, olha, eu preciso fazer e tal, a gente vai acompanhar esse aluno também, o aluno que faz o nosso curso é o aluno que indica para o outro colega fazer o nosso curso. Então, é que a gente chama de robozinho, né, na internet. Mas olha, eu fiz, eu passei, eu fui acolhido. Tem uma equipe de vendas também que fica procurando as facilidades em relação aos títulos que a pessoa já tem. Então, só para finalizar, a gente gostaria de agradecer os nossos conteudistas, os colegas que ficaram até essa hora aí escutando a gente. Empolgados. Né? Doutor Luiz, que está lá em Anápolis, né? Que nos brinda aí com essa oportunidade, com toda a experiência que ele tem em relação à residência. Ele é o nosso mais jovem aqui, né? Conteudista, nem por isso. Jovem prodígio, né? Jovem prodígio. Já acrescenta no currículo vários títulos, né, doutor Júnior? Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, doutora Lidiane. Boa noite. Doutor Júlio. Boa noite. Doutor Luiz Felipe, muito obrigado. Boa noite a todos. Um grande abraço. Tchau.